Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo tutorial porque eu vi na internet que tá uma febre das pessoas fazerem essa montagem aqui, que eu não assisto novelas, mas ouvi e li na internet que essa montagem acontece sempre no final da novela aí da Globo aí, Avenida Brasil. E muitas pessoas estão fazendo esse tipo de montagem com as suas fotos de perfil nas redes sociais, etc. E como eu acho isso aqui muito simples de fazer, e eu tenho visto muitas pessoas aí querendo aprender a fazer isso, e até alguns tutoriais eu vi na internet, mas utilizando sempre o Photoshop. E eu resolvi fazer esse tutorial ensinando a fazer essa montagem aqui com o GIMP. Por que o GIMP? Porque o GIMP é um editor de imagens gratuito, fácil de encontrar e fácil de mexer, com praticamente as mesmas funções do Photoshop. Digamos assim que eles têm o mesmo nível no resultado final dessa imagem. Eu vou estar utilizando então essa imagem aqui do Reinaldo Gianecchini e um fundo o mais próximo possível desse daqui que eu encontrei na internet porventura, para fazer uma montagem semelhante a essa, para vocês estarem aprendendo e fazendo com as suas fotos. Bom, vamos começar então abrindo o GIMP. Aqui eu estou usando o sistema Ubuntu, mas você instala o GIMP normalmente no Windows, etc. E faz essa montagem de forma fácil. Já estava com o GIMP aberto aqui, por isso que não carregou. Essa aqui é a montagem já pronta. Eu fiz a montagem, claro, antes para ver se tudo ia correr bem, se ia dar certo, etc. Para mim poder gravar esse vídeo tutorial aí sabendo realmente todos os passos a serem tomados. Primeiramente vamos abrir, para começar aqui, o fundo, esse plano de fundo. Eu vou disponibilizar os links desse plano de fundo do GIMP para o Windows, porque para o Ubuntu você encontra na central de programas, mas para o Windows você tem que baixar e instalar. Então vamos aqui em abrir e vamos abrir o fundo aqui. Se por acaso aparecer essa caixinha ali, você clica em converter. Aberto esse fundo, ele não é exatamente aquele fundo da imagem da novela, mas é muito parecido mesmo com o dele. Uma vez aberto o fundo, agora vamos abrir a foto que a gente quer utilizar para montar esse perfil. Então eu vou estar abrindo aquela que eu mencionei antes como camada agora. Veja que primeiro o fundo você vai somente em abrir, aí o que você vai estar adicionando junto com o fundo você abre como camadas. Estar abrindo como camadas. Pego aqui a imagem do Reinaldo e eu vou centralizá-la, vou deixar nesse tamanho. Se você quiser estar movendo o tamanho da imagem, você vai aqui em redimensionar, mas como não é o meu caso, eu simplesmente vou deixá-la mais centralizada para mim estar podendo prosseguir. Note que ela está por cima do fundo e nós precisamos remover esse fundo que se encontra aí. Em alguns tutoriais pela internet que eu vi, eles utilizam muito a ferramenta do laço, ou no caso do GIMP aqui é chamada de ferramenta de seleção livre ou desenho à mão. Essa ferramenta você vai estar utilizando para fazer o recorte somente da pessoa da foto, excluindo o fundo. Eu sempre, quando eu vou retirar o fundo de alguma imagem, eu procuro utilizar essa ferramenta de seleção contígua. Por quê? Porque eu vou clicar, ela já vai separar por cor uma área que eu queira. Como aqui tem um problema, que quando eu for selecionar pela cor, ele vai selecionar também a parte do cabelo aí do Reinaldo, então vou estar utilizando, como os outros tutoriais da internet, essa ferramenta de desenho de seleção livre.
Note que se você tiver uma imagem que tem um fundo sólido, por exemplo essa do Reinaldo eu já removi aqui, eu posso estar utilizando essa ferramenta, ele já vai selecionar o fundo inteiro. Então eu somente vou em selecionar, que é o que está selecionado, e vou em inverter. Por que inverter? Porque ele está selecionado o fundo e eu quero inverter somente para a pessoa. Perceba agora que a seleção somente está entre a pessoa, e então essa seleção novamente eu vou em flutuar. Aqui na aba de camadas, essa seleção está flutuante, está aqui seleção flutuante, e essa seleção não pode ficar como seleção flutuante, então eu clico nesse cantinho que é o botão criar nova camada. Como está selecionada essa seleção flutuante, eu clico e então isso se transforma em uma camada que eu posso ir mexer, aplicar os efeitos, mover como eu queira. E é isso que você vai estar fazendo, e depois utilizando apenas o fundo original. Você tira o fundo original e você vai inserir naquele fundo que você quer, que no nosso caso aquele da novela. Mas voltando, que geralmente a foto que a gente vai utilizar não tem quaisquer ela não é tirada em uma cor sólida, a menos que você já faça essa foto com um propósito. Então você vai ver a sua foto assim. Tirar as seleções, seleção nada, e vamos utilizar agora a ferramenta de seleção livre. Para fazer isso eu vou dar um zoom para evitar qualquer serrilhado e recortes mal feitos. Eu posso dar um zoom utilizando atalhos de teclado, pressionando Shift e a tecla mais. Eu tenho um zoom aqui. Vamos começar então a fazer clicando no ponto inicial. Clicando. Perceba que quanto mais zoom você utilizar para fazer esse recorte da imagem, ela vai ter um resultado melhor no final aí do seu recorte. E claro, se a imagem tiver mais pixels, mais qualidade, vai ficar melhor ainda. Onde tem muitas curvas, eu recomendo você dar vários cliques para que a imagem faça a curva de forma a não ficar muito serrilhada. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui tem uma entradinha. Eu geralmente não utilizo essa ferramenta para fazer esse tipo de seleção, mas nesse caso vamos fazer isso. Também tem uma forma não tão eficiente, mas que resolve geralmente, né? É você ir apagando. Você pega a borracha e muita paciência, dá um zoom grande na imagem e vai apagando o fundo aos poucos, para que você possa estar tirando ele dessa forma. Nesse caso, vamos simplesmente optar pela ferramenta de seleção livre. Acabando. Quando você chegar no fim aqui da imagem novamente, que você der o clique aqui no canto já, então você volta o zoom. Você utiliza, nesse caso, para diminuir o zoom é só apertar o menos, não precisa do shift, só o mais que precisa do shift. E você vai ligar esse término com o começo para fechar de fato esse laço.
fechado o laço, você pode ver que ele fica tracejado e um tracejado em movimento, para evidenciar de que foi realizado com sucesso o seu laço, a sua ferramenta de seleção livre. Nesse caso agora, como nós não precisamos inverter, já que ele está selecionado exatamente o que a gente quer, você vai na seleção e flutuar, o mesmo caso lá daquele. Pode ver que aqui no fundo, deixa eu tirar aqui, ó, o fundo ele já fica sem, por causa que a gente fez flutuar aquela parte que a gente selecionou. Então esse fundo aqui da imagem do Reinaldo a gente pode já excluir. Mas antes disso vamos tornar essa nossa seleção flutuante como uma camada. Pode ver que aqui ela já virou uma camada flutuante agora. E o fundo a gente vai excluir. Perceba que a nossa imagem já está com um fundo novo. Mas note também que aqui ficaram alguns cantos. E esses cantos não dão uma aparência muito boa no fim da montagem. Por isso, o que a gente pode fazer aqui para dar uma polida, digamos assim, esse canto? Pegamos a borracha, ferramenta de borracha, e deixamos com um pincel como esse daqui, que ele tem as bordas enevoadas. Ele não tem uma terminalidade sólida como esse, mas sim um término mais enevoado, que ele não vai dar uma entrada tão forte na hora de apagar, assim, digamos, rebarbas da imagem. Vamos dar um zoom novamente para aqui, ó. Por exemplo, aqui ficou uma espécie de cantinho, ó. Olha, com a seleção com o enevoamento, ela dá um tom mais leve nesses cantos, ela entra mais suavemente na imagem. Vamos ver aqui o mesmo caso. Por isso que eu falo que eu geralmente não utilizo essa ferramenta. Esse é um dos motivos. Geralmente quando eu quero fazer uma montagem em uma foto, se não tem, como eu falei, fazer uma seleção contígua e eu tenho que usar o laço, eu tento fazer com um zoom assim mais elevado possível para mim não ter esse problema. Mas como esse tutorial é para ser uma forma bem simples, então não vou me ater assim a muitas correções. Opa, vou arrancar aí a cabeça, tirando as rebarbas. Aqui até que tá legal. Aqui ficou estranho. Caso eu queira aumentar ou diminuir a borracha, esqueci de mencionar isso. No seu teclado você pode ver que tem aqueles colchetes. Um deles vai diminuir a borracha e o outro vai aumentar. Isso é muito importante. Quanto menor fica a borracha, o resultado aqui de remoção, digamos assim, dessas rebarbas é mais eficiente. Ele não fica tanto pixelizado. Aqui ainda dá para perceber alguns quadriculados na imagem. Opa. Isso exige, pessoal, isso exige um pouco de paciência da parte de vocês. Claro que o resultado, quanto mais paciência vocês tiverem e mais empenho também com a sua imagem, ela vai ficar muito melhor. Eu estou fazendo assim meio por cima de qualquer jeito, que o meu objetivo aqui é somente explicar para vocês como funciona para você estar fazendo. Eu acredito que já esteja bom. Bom, e agora? Que passo a seguir? E agora, já tendo em vista que está selecionada a camada do Reinaldo, porque se eu clicar aqui ele vai selecionar o fundo, e se eu for fazer alguma alteração ele vai alterar o fundo. Se eu quero que ele altere essa camada, eu tenho que manter selecionada essa camada. Lógico. Eu vou aqui em cores. Em cores eu vou em dessaturar. O que é dessaturar? Vou transformá-la em preto e branco, que é o que acontece naquela imagem da Nina congelada, como é chamado entre aspas, né?
Eu ponho aqui uma que fique mais apropriada e eu clico em OK. Nossa imagem já está em preto e branco. Eu posso estar aqui em cores mesmos, alterando um pouco de brilho e contraste, ou em curvas aqui, que é uma ferramenta bem útil até para mexer com esse tipo de coisa. Posso separar e criar limites aqui. E eu percebo também, né, naquelas imagens que ela é um pouco esverdeada, assim, ela não é bem preto e branco, ela tem um pouco de cor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colorizar. Puxa, ficou tudo azul, o que eu faço? Não tem problema, esse é o objetivo. Só que lá ela fica um pouco esverdeada, então eu vou deixar aqui um pouco verde. E o nível de saturação dessa cor eu vou reduzir. Olha, ele começa a ficar verde a imagem. É só um princípio de verde que eu vou utilizar, assim, uma coisa bem leve, só para dar um contraste melhorado. Agora eu vou diminuir o meu zoom novamente. No caso da nossa imagem já estando completa aqui, eu simplesmente venho em imagens e achato essa imagem. Achatar imagens. Pronto, a imagem está pronta. Agora que a imagem está pronta, eu posso estar aplicando um filtro que eu tenho aqui muito interessante, que é o filtro de Lomo. Você pode estar procurando aí no meu blog o filtro Lomo e pode estar adicionando ele. Ele é simples de adicionar. Você vai adicioná-lo na pasta de scripts, onde está instalado o seu GIMP. No Windows, se eu não me engano, é C, arquivos de programas, GIMP 2.0 ou 2.8, não tenho certeza. E vai ter uma pasta lá dentro chamada scripts. E você vai colar aquele script do Lomo e ele vai constar aqui na lista na próxima vez que for usar. Então eu vou aplicá-lo aqui nessa imagem para ver um efeito mais interessante. Olha, deu um contraste muito melhor. E eu recomendo, se você quiser fazer essa imagem bem feita, que você esteja instalando também esse plugin do Lomo. No meu blog, para instalação no Ubuntu, tenho detalhado pasta, etc. Agora no Windows eu não tenho certeza da localização, mas deve ser muito parecido, e eu tenho certeza que é na pasta de scripts. Isso, absoluta certeza que você vai colocar lá dentro. Tá ok, galera? Espero que tenham gostado. Ah, mais uma coisa, eu devo também salvar essa imagem depois de pronto. Então, eu terminei a minha imagem. Eu vou aqui em salvar como não? Vou em exportar. No GIMP 2.8. No GIMP 2.8 você deve ir em exportar. Nas versões anteriores do GIMP 2.6, você pode ir em salvar como, em salvar e pôr a extensão só que .jpg, .png ou qualquer extensão que você queira salvar que dá certo. Agora no GIMP 2.8 você tem que sempre ir em exportar, para exportar em qualquer um desses formatos mais conhecidos, digamos assim. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, exportar como JPEG, exportar. Deixa eu minimizar aqui. E eu tenho a minha imagem pronta aqui no estilo Nina congelada, como está sendo conhecido pela internet. Beleza, galera? Um abraço, até mais.